Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor Jesus e falar aquilo que Deus tem para o nosso coração, né? Quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Está escrito no livro de Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 36. Mas antes de nós lermos aqui a Bíblia, vamos fazer uma oração? Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por estarmos diante de Ti, diante a Tua palavra nesta noite. Senhor, venha falar ao nosso coração, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Senhor amado, Tu és aquele que fala ao coração de cada um. Nós falamos aos ouvidos, Senhor, mas o Senhor é aquele que fala ao coração. Deus eterno, abre a porta da palavra e abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. Se nós te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém. Amém, graças a Deus. Então nós vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 36. Você que tem a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar. Nós queremos essa noite falar da palavra do Senhor, que diz assim, Pedro dizendo, né? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O tema da mensagem de hoje é: quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus? Nós vemos aqui Pedro ministrando a palavra. Pedro, ele, com certeza, ali mais 119 irmãos, né? Que a Bíblia fala quase 120 irmãos estavam ali reunidos no dia de Pentecoste. E Pedro ali, cheio do Espírito Santo, ele começa a ministrar a palavra após esse derramamento do Espírito Santo. E nós vemos ali do versículo, capítulo 2, né? A partir do versículo 14, Pedro aqui diz assim a Bíblia, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Nota que Pedro começou a ministrar, mas Pedro ali tinha o amparo dos seus irmãos, dos outros apóstolos também, né? Pedro em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E Pedro ali começa a proferir as palavras. Mas não as palavras de Pedro, mas Pedro começa agora ali ministrar sobre o Antigo Testamento. Pedro vem falando dos profetas, Pedro fala a respeito de Davi, que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, e Pedro vem até Jesus. E Pedro começa a falar da palavra, e Pedro faz essa pergunta, né? Ou deixa essa indagação aqui, e para eles pensar, dizendo assim, ó, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quem crucificou Jesus, né? Quem crucificou Jesus? Quando nós lemos o versículo de número 23, diz assim, olha, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e mataste pela mão dos judeus. Então você nota aqui que Pedro começa, parece que golpeá-los, né? Pedro começa aqui com a mensagem da cruz, dizendo a eles, olha, foram vocês que mataram o Senhor Jesus. Jesus foi morto pela mão dos próprios judeus. Então note aqui que Pedro começa a trazer a consciência daqueles irmãos, aqueles varões judeus que estavam ali, a respeito de Cristo. As pessoas ali agora parece que começam a perceber o engano que eles fizeram. Eles cometeram um grande engano. A gravidade do crime parece que caiu sobre cada um deles, assim como se fosse um canto fúnebre, né? Agora eles dizendo ali, talvez olhando um para o outro, será que nós matamos Jesus? Será que eu sou culpado? Você é culpado de ter matado Jesus?
Mas o interessante é que Pedro, quando ele começa a ministrar a palavra de Deus, e nós vemos aqui que Deus veio ao mundo daquelas pessoas. Quando nós lemos a Bíblia no livro de João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 11, olha só o que diz aqui: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o seu próprio povo, Jesus veio para a sua própria casa, mas eles não o receberam. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. É como se Pedro dissesse assim: olha, vocês mataram Jesus, vocês mesmos. Foi morto por mão de homens, homens maus. É como se você pensasse assim: olha, uma pessoa que, já imaginou aquela pessoa que quer tanto um filho? Ele fica o tempo todo pensando no filho, querendo filho, e quando o filho chega ele não reconhece o filho. O povo de Israel aguardava ansiosamente a vinda do Messias. Eu fico imaginando, parece que cada moça que engravidava, talvez eles ficavam pensando: será que é essa? Será que é através dessa que vai vir o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que vai nos livrar? Aguardando o tempo todo, e quando Jesus chega, eles não reconhecem a Jesus, ou não conhecem a Jesus. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Queria tanto a promessa, queria tanto ter, e quando chega a bênção, despreza a bênção. Às vezes eu digo, é igual aquela pessoa que procura o casamento, ele quer tanto casar, né? Quando casa, não dá valor ao seu cônjuge. Às vezes quer tanto uma casa, quando tem a casa, desvaloriza a bênção que Deus deu. Queria tanto um carro, quando Deus dá o carro, desvaloriza o carro que Deus deu. Às vezes corre tanto atrás do ministério, quer tanto o ministério, e quando Deus lhe dá a bênção do ministério, despreza o ministério. Às vezes quer tanto estar na casa de Deus, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero estar ao lado do pastor, e quando Deus lhe concede a oportunidade para ele estar trabalhando na igreja e estar ao lado do pastor, ele faz o contrário, ele critica o pastor. A vez dele estar ao lado do pastor, fazendo a obra de Deus, ele critica, ainda desanima aqueles que querem fazer. Busca tanto e quando tem na mão despreza. Parece que foi mais ou menos assim esses homens, os judeus, queriam tanto a libertação, e quando a libertação chega, eles matam a libertação. Não acreditam na libertação. Eles queriam tanto a libertação, quando ela chega através de Jesus Cristo, o mataram. E agora aqui, nós vemos no capítulo de número 2, que quando aqui é descido o Espírito Santo, eles começam a criticar. Eles começam a criticar. E diz aqui, olha, o versículo de número 5, diz assim, olha: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Mas antes disso eles estavam criticando, dizendo aqui que eles estavam cheios de bebidas, estavam bêbados. E Pedro aqui se põe em pé, e Pedro diz assim: olha, varões galileus, esses homens que vocês estão vendo aqui falar das grandezas de Deus, não estão bêbados não. É o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Eles não estão embriagados. Então agora parece que aquela crítica, parece que aquela crítica de bêbados mudou a pergunta. Agora eles não estão mais criticando, agora parece que eles fazem uma pergunta: que faremos, irmãos? Que faremos, varões irmãos? E Pedro aqui ministrando a palavra de Deus, talvez se fosse outra pessoa, né?
diria assim, agora chegou a hora de eu dar o troco. Estamos dizendo que nós estamos bêbados, que nós estamos cheios de mosto, que nós estamos aqui fora de si, agora chegou a hora de eu dar o troco a eles. Mas não, Pedro agora, ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus encontrou uma maneira de punir o pecado e preservar o pecador. Jesus não veio para destruir o pecador. Jesus veio para destruir o pecado e preservar o pecador. É por isso que eu sempre gosto desse versículo, quando Paulo diz, Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Eu era o principal. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo dia em que Jesus assumiu o seu lugar. Pelo dia em que a graça o alcançou. Lá em Romanos capítulo de número 3, eu quero ler aqui com vocês, Romanos capítulo 3, o versículo 23 a 25, diz assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Então note bem aqui, agradeça a Deus, porque Jesus assumiu o seu lugar. Jesus foi no meu lugar, no teu lugar. E a pergunta continua. Parece que Pedro aqui está fazendo uma pergunta aos irmãos judeus. Quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus? Jesus foi abandonado por mim e Jesus foi abandonado por você. Nós crucificamos Jesus. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e o versículo 4 até o versículo 7, note ali que eu e você estamos incluídos nesta palavra, estamos inclusos nesta palavra. Diz assim, olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então quem crucificou Jesus? Quem matou Jesus? Eu, você, nós crucificamos Jesus. Jesus foi abandonado por mim. Jesus foi abandonado por você. A morte de Jesus na cruz não é um tema secundário na Bíblia. A morte na cruz, a morte de Jesus Cristo, a morte vicária de Jesus Cristo, não é um tema secundário nas Escrituras, mas é o tema central. É através da morte de Cristo que nós alcançamos a libertação, a salvação. Às vezes nós passamos muito tempo falando de tantas outras coisas na Bíblia, não que não é importante, toda a palavra de Deus é importante, mas nós precisamos ministrar a cruz de Cristo. A nossa salvação veio através da morte de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, onde estaríamos nós hoje? Mas glória a Deus nas alturas.
porque nos entregou o seu Filho amado. Deus me amou, Deus amou você, entregando o seu Filho amado. Quem crucificou Jesus? Parece que era essa pergunta que Pedro estava fazendo aos irmãos, e eles ali agora preocupados, Pedro ministrando a palavra de Deus. Quando nós olhamos Mateus capítulo 27, e o versículo 46, ali Jesus na cruz dizendo assim: meu Deus, por que me abandonaste? Este foi o momento em que Deus tornou o pecado por nós. Este foi o momento em que o nosso pecado estava sobre os ombros de Jesus. Não é que Deus virou as costas para Jesus. Jamais o pai ia virar a costa para o seu filho. Mas o meu pecado, o seu pecado, Deus não podia olhar os nossos pecados. E os nossos pecados estavam sobre os ombros, estava sobre o corpo de Jesus, ali na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia! Como é precioso proclamar: Cristo morreu pelo mundo, mas é mais doce dizer: Cristo morreu por mim. E Pedro ministrando estas palavras, quando nós lemos aqui Pedro, falando aqui no versículo de número 27, Pedro estava aqui proferindo a respeito de Davi. E eles começaram a entender, porque eles conheciam as Escrituras. Aí eles começaram a perceber a verdade. Quando este homem estava aqui na terra, ele disse essas palavras. E Pedro diz assim no versículo 27. Vamos ler o versículo 26 e 27. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Aí diz assim o versículo 27. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Pedro começa a explicar. Jesus estava falando dele, não de Davi. Porque Davi está no seu sepulcro até hoje, mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra de Deus. Aí o versículo de número 31 diz assim, olha: de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Aí o versículo 31 diz assim: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E quando nós lemos aqui o versículo de número 37, dizendo assim: ouvindo eles o que é a palavra que Pedro estava ministrando a respeito de Jesus Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Aleluia! A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas não têm fé, não adquirem fé, porque o que é que você está ouvindo? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas perderam a esperança, perderam a fé, não crê mais na volta de Cristo, porque deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de ler a palavra de Deus. Eu digo para você nesta noite: continue lendo a palavra de Deus, continue ouvindo a palavra de Deus, porque você vai adquirir fé para a salvação. E eles, ouvindo a palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo, o que Pedro estava dizendo, ficaram compungidos em seus corações e disseram: olha, varões irmãos, olha, apóstolos, olha, Pedro, que faremos? O que podemos fazer então para ser salvo?
porque eles conseguiram entender que eles mataram a Jesus Cristo. Foram eles mesmos que queriam tanto o libertador, e quando o libertador chegou, eles desprezaram o libertador. Quando Jesus chegou, eles desprezaram o Filho de Deus. Aí o versículo de número 38, é muito bonito isso. Pedro, parece que eu vejo Pedro aqui não agora com a espada de ferro na mão. Pedro não está mais com aquela espada de ferro que cortou a orelha do soldado, do maico ali do soldado, decepou a orelha. E Jesus foi lá, pega a orelha e coloca a orelha no lugar. Não, Pedro agora não está mais com a espada de ferro, mas Pedro agora está com a espada do Espírito, com a espada que é a palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Pedro agora está com essa espada na mão, a espada da palavra de Deus. E Pedro diz assim, olha, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, ou do perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Quem crucificou Jesus? Eu e você crucificamos Jesus, e é necessário que todos nós, não somente aqueles homens que estavam ali ouvindo a palavra de Pedro, mas que todos que estão ouvindo a palavra de Deus hoje, precisa arrepender, cada um de vós precisa arrepender dos pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Como é ser batizado em nome de Jesus? O que Jesus nos ensinou. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que receba perdão dos pecados e recebe o dom do Espírito Santo, o dom da salvação, que Pedro pregou dizendo assim, é um dom que Deus nos dá, o dom da graça, o dom da salvação. Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aqueles homens entenderam o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que eu e você também jamais viemos nos desprezar o sacrifício de Cristo, mas que viemos a cada dia valorizar muito mais aquilo que Deus fez na minha vida e na tua vida. Dizia o meu pai, que já descansa no Senhor Jesus, ele dizia que ele estava na lata de lixo, e antes que o lixeiro passasse para levar ele para o monturo, para o lixão, Jesus passou primeiro que o lixeiro e tirou ele da lata de lixo e colocou ele assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Olha o que Jesus faz na minha vida, na tua vida, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo. Ainda é possível que há pessoas dizendo assim, aqueles homens eram maus, aqueles homens eram perversos, mataram o Filho de Deus. Não, nós matamos o Filho de Deus. Precisamos reconhecer que Jesus morreu no nosso lugar. É por isso que Isaías escreveu os nossos pecados, as nossas dores, Ele levou sobre si. Que Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Continue servindo a Deus com alegria. Nessa época de pandemia, nessa época que todo mundo diz tem que ficar em casa, precisa ficar em casa, fique em casa, olha, meditando na palavra de Deus, fique em casa orando, tira período para falar com Deus, tira período para orar por mim, para orar pelos seus familiares, orar pelo nosso governo. Orar pelo nosso presidente, não interessa o nome, quem seja o presidente, o dever do cristão é orar por aqueles que